Qué aburrido es el amor moderno, qué aburrido. Todos tratando de sentir lo menos posible para que el otro no se espante. Te quiero, pero no te lo digo. Te extraño, pero no te hablo. Te quiero ver, sí, te quiero ver, pero no me muevo. Demostrar interés hoy en día parece que fuera un acto de vergüenza. Eu acordei super cedo. Acabou de amanhecer o sol aqui. Eu acordei era 4 e alguma coisa. E aí eu comecei a editar o vídeo. Esse daqui é o último. Mas o que acontece? Esse vídeo faz muito tempo. Muito tempo também não. Tem 2 meses, por aí. As filmagens dele são de junho/julho. Então, acho que tem mais de 2 meses. Mas enfim. Nesse eu vou fazer um roteirinho e a gente vai falar de alguma coisa que eu ainda não sei o que é, porque eu tenho várias ideias e eu vou organizar elas já já. Mas enquanto isso, um pão de queijinho. Uma espécie de coleira sem cachorro, sem o qual eu, né? Eu não tenho finalidade na vida, sem o qual eu sou incompleto, sem o qual eu sou uma chave que não cabe em fechadura nenhuma, né? A gente não entende mais que amar é, antes de mais nada, um deslumbramento com a pessoa. Eu tento não decorrer muito sobre amor, porque é muito complexo. Ninguém sabe muito bem o que é. Mas eu vou tentar arranjar outro assunto. Isso aqui eu só tava vendo, só. Muitas vezes isso é caracterizado, nesses últimos 150 anos, como uma espécie de impressão falsa e mentirosa. Na verdade, isso é uma descoberta da realidade metafísica dessa pessoa. Um ser humano, se a gente conseguisse enxergá-lo sem a camada de lixo de que ele está normalmente coberto, amargura, de tristeza, né? Tudo isso é um lixo assim que praticamente encobre a pessoa como um todo. Realmente seria o caso de nos apaixonarmos e de ficarmos completamente deslumbrados. A primeira fase de um amor autêntico é a descoberta da maravilha que é a outra pessoa. Esse aqui é o professor Henrique Elfes. E nesse vídeo, ele trata sobre a falência do amor nos tempos atuais. E eu achei isso muito interessante, porque ele aborda, assim, os tipos de amores, né? Tem o amor da amizade, o amor do apaixonamento, né? O amor autêntico e tudo mais. Eu acho que o que a gente mais se aproxima hoje em dia mesmo é o amor autêntico. O que todos querem, pelo menos. A gente desaprendeu o apaixonamento, mas a gente, nesses tempos, tá mais se aproximando do amor da amizade. A gente tem acertado muito no amor da amizade. A gente dá mais valor às amizades e às pessoas que estão do nosso lado hoje em dia. E isso me faz lembrar dos meus amigos que estiveram quando eu precisei, sabe? Porém, a gente tem desaprendido a se apaixonar. Vamos, não chores. A infância está perdida. A mocidade está perdida. Mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou. O segundo amor passou. O terceiro amor passou. Mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo. Não tentaste qualquer viagem. Não possuis carro, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras em voz mansa te golpearam. Nunca cicatrizam. Mas e o humor? A injustiça não se resolve. À sombra do mundo errado, murmuraste um protesto tímido. Mas viram outros. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia, no vento. Dorme, meu filho. Ato de entrega, não. O que eu quero é passar o resto da vida servindo humildemente a essas pessoas. Tudo isso faz parte do amor e de qualquer tipo de amor desses que eu mencionei, né? Quando a gente vai com a expectativa centrada em nós mesmos, não, essa pessoa eu quero para mim e não eu existo
para ela, evidentemente isso está fadado a pessoa já, digamos assim, assina o contrato de assassinato do futuro amor, do casamento futuro, né, quando entra com essas disposições. Não, eu quero que ela me faça feliz, eu quero que ele me faça feliz. Resultado, não, vocês não vão se fazer felizes, vocês vão se despedaçar um contra o outro. Sem a loucura, o que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Quer dizer, uma pessoa que entra com essa disposição, eu não posso sofrer, eu não posso passar muita dificuldade, eu não posso assumir responsabilidades muito grandes, eu tenho que limitar os aspectos da minha vida, os mais importantes, eu não teria mais tempo para mim. Mas é isso mesmo, sua besta. É exatamente isso, é para que você não tenha tempo de ficar pensando no seu umbigo. Exploda-se o seu umbigo, exploda-se você, que aí você aprende a amar. É sobre isso que a gente vai falar. Individualidade. O que aconteceu? Porque a gente está na era perfeita para ser individualista. Além do capitalismo, que ele exerce toda essa ideia de que... Tá, é isso. Primeiro de tudo, não liguem pro meu olho, porque tava coçando, caiu alguma coisa nele. Deixando um pouco, não tanto de lado, mas citando a ideia de como o sistema em que a gente vive, o sistema capitalista, ele promove o individualismo, ele quer que você seja individual, seja individualista, gaste consigo, cuide só de você mesmo e não do outro, entende? Ele não quer que você se doe ao outro. Ele quer igual o professor disse, cuide de mim, eu quero que essa pessoa me faça feliz. Que tá tão encaixado na nossa mente, tá já estruturado, e a gente esquece, igual o professor disse, que é para o outro e não para você. Se você ama alguém do seu jeito, não é assim que funciona. Você tem que amar a pessoa de modo que ela se sinta amada. Você ama não pra você, você ama pra ela. Você serve a ela. Que não no contexto literal, obviamente, você não serve uma pessoa. Caiu alguma coisa a mais no meu olho de novo. Caiu de novo agora, puta que pariu. E ainda tá aqui. E eu acho muito estranho, sinceramente, porque você vive em sociedade. Tudo bem você cuidar de você, mas tem gente que confunde a ideia de cuidar de si mesmo e cuidar da própria saúde mental e se enclausura só nisso. Que se você chega extremo demais no individualismo, você esquece e simplesmente faz mal às outras pessoas automaticamente. Essas pessoas que naturalmente vivem em sociedade, cuidam de você, e assim como seus pais, eles servem a você, né? Ou naturalmente, teria que ser assim, também uma troca mútua, né? E você chega a não ter o mínimo de gratidão, sabe? Por ser individualista, você vai embora, deixa de cuidar de si mesmo e esquece o que essa pessoa já fez pra você ou ainda faz, porque ninguém vive de passado, né? Água passada não move moinho. A gente desaprendeu a ser sociável. A gente não sabe mais viver em comunidade. E isso tá estruturado na gente, porque é o sistema em que a gente vive. Pelo menos para tentar sobreviver. A ideia que está cravada e estruturada na mente das pessoas, que está sendo comum pensar, esta pessoa vai me fazer feliz, e não eu vou fazer essa pessoa feliz. Em qualquer tipo de amor, quando eu digo tipo de amor, é realmente os tipos de amores mesmo. Autêntico, tipo da paixão, tipo ágape, esses tipos de amor, todos eles têm essa finalidade. Você tem que servir, entende? E por que foi desaprendido? Bom, eu acho que a coisa mais fácil que a gente pode ligar é que a gente está na era do individualismo, né? Hoje em dia, ser individualista é muito bom. Principalmente na cultura ocidental, o individualismo, ele é pregado e incentivado. Obviamente, ele não é a pior coisa do mundo, mas está sendo levado a um extremo. E quando eu falo extremo, eu vou ligar agora na doutrina do meio termo de Aristóteles, que ele fala no livro dele de Ética Nicômaco. Basicamente, a doutrina do meio termo explica que
para poder explicar melhor essa coisa toda do meio termo, ele diz mais sobre a virtude ética das coisas que estavam entre dois excessos condenáveis. Seriam os extremos, os dois excessos viciosos. Então, quer dizer, não é que é o meio termo da nota 5. Se você me entende, é o meio termo da nota 10. E os extremos, nesse caso, seriam os dois nota 0. É tudo sobre a temperança. Para dar um exemplo mais trivial, por exemplo, não vou nem ligar a relacionamento nem nada, vou dar um super trivial mesmo. Por exemplo, com treino de música, ou estudos, no geral. Você começa a estudar, e você vai estudando, vai dando certo, você vê que depois de uns 10, 15 minutos fazendo a mesma coisa, não vai pra frente, e aquilo vai causar malefícios. Você pode ir quantas vezes for, não dá certo. Você tem que fazer o quê? Parar e não estudar. Depois você volta. Quando você estiver estudando, estude eficientemente e não por muito tempo, que é o extremo, e não por pouco tempo, que é o extremo. Estude de forma eficiente. Bom, depois de explicado essa ideia da doutrina do meio termo de Aristóteles, que vai muito além, tá bom? É só superficial isso aqui. A gente vai voltar e ligar nas relações, no amor. O individualismo com o coletivismo. Como que acha o meio termo entre esses dois para alcançar a virtude de um bom relacionamento? Eu não sei. Se eu soubesse, eu estaria num relacionamento. Porque aí é que tá. Bom, e pela ideia de desaprender a amar, pelo menos a gente está aprendendo a ser individualista. Como eu disse, acho que não existiu época melhor para o ser humano ser individual do que agora. Por isso que pessoas não entram mais em relacionamentos. A maioria não quer mais filho, não quer criar família. Você sabe disso. Isso tá por aí. Quantos amigos você tem que falar? Ah, eu não quero filho. Ah, eu prefiro ficar solteiro porque é mais seguro assim. Quantos amigos você conhece, quantas pessoas você conhece que pregam o individualismo e falam, é melhor assim. Ligando agora a uma coisa pessoal. Eu estou aprendendo a ser individualista, porque eu fui muito coletivo. E eu me vi numa tensão onde eu me vi nesse pensamento que eu fiquei, estou com medo de deixar de ser quem eu sou. Porque eu gosto de ter amigos, eu gosto de conhecer, fazer novas amizades, ajudar as pessoas. Porém, às vezes eu me via faltando um pouco quanto a mim mesmo. Então agora eu estou aprendendo isso e tentando achar esse meio termo para aprender a ser individualista e não deixar de fora o amor, não deixar de fora o coletivismo. Não transformar o meu individualismo em extremo, em vício. Então é só olhar por aí. Vai dizer que você não vê pela internet homens que falam tanto da solidão masculina. E é muito real. É um problema muito grande que leva a muitos casos da pessoa tirar a própria vida. Bom, e eu não posso falar, obviamente, quanto ao lado feminino, que antigamente era muito mais difícil uma escolha. Se você ler Madame Bovary, é basicamente isso. Esse livro aqui, ele é basicamente isso. Mostra uma mulher que se sente presa a um casamento que não é por amor, e ela busca achar um amor e vive um conto de fadas, e tem muito a ver com a ideia da Revolução Francesa, tem muito a ver com a histórico-social da época, tem a ver com industrialização, tem um monte de nuances nisso, então a gente não vai entrar nisso, porque senão a gente vai longe mesmo, mas principalmente de que as mulheres não tinham a escolha de poder escolher alguma coisa. Mas enfim, eu fui longe demais, tá vendo? Então, o que você pode fazer para não se doar demais, esquecer de si mesmo e não se enfiar numa solidão individualista? Porque tem seus pontos bons. Eu gosto de sair sozinho, eu gosto de cuidar das minhas próprias coisas. Porém, a gente sempre sabe que bate uma solidão de vez em quando e a gente quer, sei lá, alguma coisa. Porque a gente busca o meio termo, a gente busca ter um pouco de cada coisa e não ter o extremo de um, porque vira vício. Então, fica o conselho, né? Você precisa achar um meio termo. Para reforçar o que o professor disse, não vale a pena amar sem a loucura. O amor é isso, o amor é o desatino, é o amar, o ir além. É o amar com loucura, não vale a pena amar se não for por loucura. A loucura é necessária para o amor. É pela loucura que você enxerga além dessa coisa
dessa casca podre que a gente tem, traumas cheias de estruturação e conceituação imposta por sociedade e por sistemas, e o amor vai além disso. Amar é para ser amado com loucura, e aí você escolhe o tipo de amor que você quer, entende? Eu quero o amor autêntico pra mim, que é o mais racional, tá? Mas ame e seja racional com loucura, dá pra achar um meio termo. Não é ser racional ao seu máximo, nem ser louco ao seu máximo, é achar o meio termo da loucura, onde a loucura te mantém ação. Na loucura do amor, você pode achar o meio termo de cuidar de si mesmo e ao mesmo tempo se doar para outra pessoa. Não se doar por inteiro no extremo, mas se doar por inteiro na virtude do meio termo. Você vai dar tudo de si para outra pessoa, enquanto dá tudo de si para si mesmo. Esse é o doar-se por inteiro. Talvez. Eu não sou nenhum senhor da verdade também, né? Esquece tudo que eu falei. Ninguém superficial tem relações profundas. Não tem lógica. Alguém que é profundo tem muito para dar. Existe uma frase filosófica que eu acho linda que diz que ninguém passe por ti e diga, eu passei por ele e não me deu nada. Para isso você tem que ter o que dar, algo real que dar. Melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer como ser humano. Isso é Platão.